Hoje nós vamos conversar sobre o novo. O que é o novo? O que é descobrir as novidades da vida. O novo é aquilo que no tempo ainda não aconteceu. O novo é aquilo que eu não experimentei. O novo é aquilo que eu nem sei se é bom ou ruim, mas sei que está à minha frente. Descobrir o novo é descobrir possibilidades. Descobrir o novo é descobrir que o tempo que vivemos talvez não seja o melhor deles, porque o novo pode ser melhor do que o atual. O novo traz esperança. O novo traz possibilidades, o novo nos empolga, porque ele pode ser finalmente o desfecho abençoado de uma história. Por isso, eu gostaria de conversar hoje com você sobre descobrindo o novo no tempo, o novo na história. E como sempre que a gente fala sobre novidade, nós falamos em olhar para frente. Eu gostaria que você colocasse essa figura na sua mente. O novo é um lugar onde queremos chegar. O novo é aquilo que de fato está na nossa frente, cronologicamente falando. Está diante de nós. Está perto ou longe, mas é para onde nós queremos ir. E para falar sobre o novo, ninguém melhor do que o profeta Isaías, porque ele é chamado por alguns estudiosos de profeta da novidade, talvez pelo fato de em sua mensagem ele trazer várias vezes a expressão o novo. Deus dizendo que cria um novo, que dias novos, uma nova Jerusalém, um novo tempo. Então, se você tiver uma Bíblia e puder acessá-la, Isaías 65, é um trecho um pouquinho longo, mas nós precisamos ler. Nós vamos começar no verso 17 e vamos até o verso 24. E logo no verso 17, olhe que fenomenal a expressão do profeta. Ele, em nome de Deus, não é uma mensagem dele, é uma mensagem de Deus. É Deus dizendo através de Isaías: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz
o Senhor. Que texto impressionante. É tão impressionante, irmãos, que depois de ler um texto desse, não sei como você se sente, mas eu sinto vontade de olhar para o futuro e dizer: Senhor, eu confio em Ti e eu não tenho medo. É o que eu sinto vontade de dizer. Porque estamos diante de um texto profético. Ele tem uma série de contornos, ele tem frases que não são do nosso cotidiano, mas a ideia dada por Deus ao profeta nessa mensagem é o seguinte: Deus inauguraria um tempo novo, diferente e melhor. É essa a mensagem. O povo de Israel estava vivendo dias difíceis. Os assírios vieram com uma multidão de soldados. Eles cercaram Jerusalém. O povo estava triste, porque lembrava do passado e dizia: nós já vivemos dias maravilhosos, mas o seu presente era terrível. E então, Deus manda Isaías dizer ao povo: eis que crio coisas novas. Vem novidades para vocês, novidades tão fantásticas, que será como no meio da praça você encontrar um leão bonzinho como um boi. Que imagem maravilhosa! Sem perigo, sem assombro, mas com a beleza e a grandeza da novidade de Deus. Qual foi a última vez que você olhou para frente, no sentido do futuro, no sentido da novidade, e disse: Senhor, eu confio em Ti e eu vou encarar o que está para frente? Qual foi a última vez? Há pessoas que não gostam de olhar muito para o futuro. Sabe por quê? Elas têm medo. E quem não tem? Numa época dessa, em que os maiores economistas do Brasil se levantam e dizem: não esperem coisas boas em menos de 2 ou 3 anos. O que nós sentimos? Medo. Como você se sente quando, assistindo a sua televisão, você percebe que uma série de assuntos graves, que incluem inclusive a ética e a moral, estão sendo discutidos em Brasília, e nos parece que daqui a pouco tempo, nós de fato enfrentaremos como cristãos uma verdadeira perseguição, escondida atrás de temas como gênero e outros tantos. Dá medo, mas medo é para quem não leu o texto, porque se você leu, em vez de medo, você se sente empolgado, e você olha para o futuro e percebe o seguinte: eu só tenho uma opção na vida. Sabe qual é? Encarar o que está à minha frente. Não tenho outra. Então, já que eu tenho um Deus, e se eu preciso encarar o que está por vir, eu vou encarar com fé. Eu vou crer mais no meu Deus. Harvey Cox, que é um dos autores chamados de pós-modernidade, ele, num livro fantástico, já antigo, A Cidade do Homem, tradução do original em inglês, A Cidade Secular, ele diz que olhar para frente, encarar o futuro, não é uma opção, é a opção. E ele está certo. Irmãos, por vezes nós gostaríamos de retornar, nós gostaríamos até de voltar a ser crianças. Outro dia, uma pessoa disse isso para mim, ela falou: pastor, como eu queria voltar a ser uma criança, eu não teria tantas decisões difíceis para tomar. Mas não é possível, não é possível retornar nem ao dia de ontem. Nós só podemos viver o que está por vir, ou seja, a novidade da vida não é opcional, ela é imperativa.
numa frase antiga de Kierkegaard, a mesma temática. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para onde? Para frente. Para o que ainda não aconteceu, para o que está por vir. Nós somos impulsionados, obrigados a olhar para o futuro. E se o futuro te amedronta, no nome de Jesus eu te desafio. Não fique com medo, tenha fé. Fé no seu Deus. Há uma história muito interessante da primeira ferrovia transcontinental americana que ligou o Pacífico ao Atlântico. Quando eles começaram a construir essa grande ferrovia, eles começaram em duas frentes. Parte da ferrovia começou vindo do Atlântico e parte da ferrovia começou vindo do Pacífico. E no ano de 1869, eles se encontraram e inauguraram então a ferrovia. A Union Pacific, que foi uma das empresas que construiu a ferrovia transcontinental, ela tinha um slogan. O slogan era: ajude-nos a construir a ferrovia para o futuro. Havia muitos indígenas americanos que não entendiam muito bem a língua inglesa, mas eles se voluntariaram e se tornaram empregados da Union Pacific e começaram a trabalhar nos trilhos. Não se comunicavam muito com os americanos, e então, quando ficaram sabendo que daqui a 2 ou 3 dias eles encontrariam a outra parte da ferrovia que vinha sendo construída, eles ficaram muito felizes e começaram a comentar: até que enfim nós vamos descobrir onde fica essa cidade chamada Futuro. Quando chegaram, ficaram tremendamente frustrados, porque eles aguardavam uma cidade e não uma condição. Mas na verdade eles nem sabiam que o pensamento que eles tinham sobre o futuro estava certíssimo. Porque o futuro, irmãos, ele não é teórico. O futuro é realidade. O futuro vem através de crianças que estão nascendo. O futuro vem através de situações que estão ocorrendo, que têm um endereço físico. O futuro não é uma teoria do que está por vir. O futuro é o que de fato está acontecendo. Ser contra o futuro é ser contra a vida. Ser contra o futuro é ser contra as realidades que estão à nossa frente. Nós podemos reclamar do futuro, nós podemos ter medo do futuro, nós podemos até dizer que não gostamos do futuro. Sabe o que o futuro faz quando ouve a gente dizendo essas coisas? Ele ri. Porque nós não temos opção. Ou nós encaramos o futuro, ou nós simplesmente perdemos grandes oportunidades de ser bênção e de experimentar as bênçãos de Deus nesse tempo chamado novo. Muito bem. Olhando para o texto, nós vamos agora transitar sobre algumas verdades da palavra de Deus que eu espero animem o seu coração. Já vimos que não precisamos e não devemos ter medo do futuro. Ok. Como eu vou mediar o medo e a insegurança do novo com a fé que eu tenho em Jesus? A primeira verdade do texto é o seguinte: o novo que você reclama talvez, o novo que te assusta, ele é uma criação de Deus e não do homem. Que incrível! Porque a primeira frase do texto, quando vai falar sobre o novo tempo, as novas condições,
ela começa com: eis que eu crio, verso 17. E para deixar muito claro que o novo é criação de Deus, logo no verso 18, por 2 vezes o mesmo verbo, no que eu crio, porque eis que crio. Criar. Esse é o verbo hebraico barar. Ele se encontra na primeira frase da Bíblia. No início, criou Deus. Bereshit, bara, Elohim. Você dizer que Deus criou o mundo, tranquilo. Mas você dizer que Deus está criando o novo, o futuro, não é tão tranquilo. Nós, quando vemos um futuro assustador, nós dizemos assim: o futuro está sendo criado por uma sociedade pagã. É verdade e é mentira ao mesmo tempo. A sociedade pagã está, de fato, criando um futuro que nos assusta. Mas, irmãos, a sociedade não é maior do que Deus. A chamada pós-modernidade que nos assusta não é maior do que Deus. Deus não deixou de ser soberano, não deixou de ser o Deus onisciente, onipresente, onipotente, tem todo o poder. Em vez de olharmos para frente acuados, como crianças amedrontadas, nós precisamos olhar para frente dizendo: meu Deus está criando um tempo novo para mim. O meu Deus está criando. Ora, estamos diante de momentos difíceis, mas o meu Deus está criando um tempo novo para mim. Não sei como vai ser, tenho alguns indícios, mas nós precisamos crer que o tempo não é obra do homem, é obra de Deus. E se Deus, por algum motivo que eu não sei, você não sabe, Ele permite que uma série de coisas aconteçam, por certo, essas coisas serão usadas para manifestar a glória e o poder dEle. É mais ou menos como aquele dia, quando Jesus chegou, e os seus discípulos, olhando para um cego de nascença, perguntaram por que ele nasceu assim, quem pecou, de quem é a culpa? E a resposta de Jesus é: ele nasceu assim para a manifestação da glória de Deus. Irmão, a pós-modernidade pode sim revelar a glória de Deus através de nós. Os tempos difíceis de crise podem revelar a glória de Deus através da igreja de Jesus. Portanto, primeira esperança nossa é que o novo é o que está por vir, é o que está à nossa frente. Ele tem a mão poderosa de Deus. Deus está conduzindo a história. Louvado seja o nome dele por isso. Porque se não for a isso, irmãos, aí sim nós teríamos um medo enorme. O seu Deus e o meu Deus está criando o novo. Agora, por vezes na nossa incredulidade e até no nosso temor, nós preferimos pensar que Deus não está fazendo nada novo. Às vezes pensamos assim. Nós chegamos a dizer o seguinte: olha, nesse tempo não vai acontecer mais nada de bom, mas no tempo passado, ali era uma maravilha, tudo era bom. Mentira. Sabe por que nós fazemos isso? Porque a diferença entre o futuro e o passado é que o passado, ele se torna do nosso domínio, não é assim? O passado é nosso, nós já vivemos, nós já construímos, nós já fizemos coisas. Então, quando a gente diz assim, olha, o passado que era bom, nós, em outras palavras, estamos dizendo, nós criamos um tempo bom, pena que já passou. O futuro não. O futuro é ruim. Olha, essa sociedade é terrível, concordo, mas o futuro está nas mãos de Deus.
E quando o passado era futuro, também estava nas mãos de Deus. E se alguém tem que ser senhor do tempo, não sou eu, não é você, é Deus. Por isso, ao olharmos para frente com fé, nós falamos assim: Deus, da mesma forma que criaste tempos maravilhosos, crie de novo, Deus. Nós confiamos em Ti, nós aguardamos a manifestação do Teu poder. Deus, traga o novo, os dias novos, até as lutas novas, porque nós confiamos em Ti. Portanto, quem cria o novo, quem cria o futuro é Deus. Mas agora nós estamos diante de uma segunda verdade maravilhosa. O texto diz agora, irmãos, que o novo, ele tem poder para curar o passado que todos nós aqui temos. Olha o que diz o texto. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Agora o detalhe: e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Qual é o contexto? Israel está sendo assolado, em especial Jerusalém. As pessoas estão tristes, estão sofrendo. E em geral, quando nós temos um período de sofrimento na vida, o que nós fazemos? Nós registramos a sensação ruim com aquele período do tempo, casamos essas duas coisas, e aí, ao lembrarmos daquele período, nós sofremos. É assim, a mente humana faz isso. A mente humana pega aquele sofrimento do dia 2 de janeiro de 1960. E aí, o sofrimento vivido em 1960, ele é recordado com intensidade, se eu permitir, pelo resto da minha vida. Já ouviu alguém dizendo assim: olha, minha vida acabou quando aconteceu tal coisa. Minha vida acabou quando eu vivi tal situação. Minha vida acabou quando os meus sonhos desmoronaram. E aí essa pessoa coloca um óculos chamado passado. E ela não tem nem coragem de olhar para frente. Meu irmão, Deus cura o passado com o futuro. Deus cura o que já passou com o que está por vir. O texto deixa claro: eu crio novos céus, nova terra. Seria interessante fazer uma pesquisa e um estudo teológico sobre essa frase, porque essa frase não está falando sobre questões escatológicas, mas ela está falando sobre a impressão de um povo diante do poder de Deus. É isso. É o Deus que consegue, porque tem poder, criar um tempo diferenciado, novo, que nos dá uma energia enorme, uma energia tão grande, que ela cura o nosso passado. Irmãos, nós podemos adoecer por causa do passado, e muitos de nós, por certo, estamos enfermos. Nós não conseguimos viver o novo, nós não conseguimos nos empolgar com o diferente, nós não conseguimos mais absorver a graça nesse tempo, século 21. Nós começamos a viver uma vida acuada emocionalmente, enquanto Deus tem plenitude a ser oferecida através de Jesus. O novo pode ser a sua cura. Por que você foge dele? O futuro pode ser a sua cura, meu irmão. O que está à sua frente, que você ainda não viu chegar, pode ser a cura de Deus para a sua vida. Para você se desgarrar dessas experiências tristes, e ao lembrar delas, você dirá: meu Deus, obrigado, porque já passou.
Obrigado porque eu quase perdi a minha própria vida lá naquele dia, mas já passou. Foi a pior experiência da minha vida, foi a pior fase da minha vida, mas glórias sejam dadas a Ti, porque a novidade Tua curou o meu passado. O novo cura. O novo restaura, o novo reinventa a nossa própria história. Viver do passado é preservar a dor. E Deus não quer isso. Você acha que Deus quer isso? Que você viva sofrendo por causa de um evento que já aconteceu, que historicamente já é passado. Olhe o que a palavra de Deus diz em Isaías 53:3. Nós, em geral, só lemos isso em relação a enfermidades físicas, mas me parece que nem é esse o contexto adequado. Diz assim, uma profecia sobre o Messias, o Senhor Jesus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Irmão, Jesus, Ele veio curar não só o corpo, Ele veio curar a história de cada um de nós. É muito mais difícil curar a história do que curar o corpo. E Jesus pode fazer as duas coisas. Curar a história. Uma frustração que te transformou numa pessoa depressiva, triste, negativa, maldosa. Deixa Jesus levar essa dor. Irmão, não fique compartilhando essa dor. A não ser como o Senhor Jesus e com as pessoas que, usadas por Jesus, te ajudarão a trazer o tempo novo de Deus que cura uma história antiga. Há pessoas que gostam de colocar o dedo na ferida dos outros. Conhece alguém assim? É horrível isso. Para você, aquela fase da vida foi terrível. E alguém chega com um dedão e ele faz assim. Aliás, eu conheço pessoas que, tendo vivido uma situação difícil na vida, o último lugar onde elas querem vir, sabe onde é? Na igreja, porque elas têm vergonha. Elas não querem que, ao entrar por uma porta como aquelas, vão encontrar alguém que vai colocar o dedo na ferida. Elas não querem lembrar, elas querem sair disso, mas há os experts em fazer pessoas sofrer. Bem, o nosso Deus é o Deus que cura a dor, para que até mesmo diante do dedo na ferida, você possa dizer: isso é passado. O novo de Deus chegou. Isso é passado, passado. Isso é história, está na agenda, não mais em papel, né? Está ali na agenda, no Google Calendar. Está ali. Mas hoje eu sou nova criatura. Jesus levou a minha dor. Louvado seja o nome de Jesus. Terceira ideia fantástica do texto. O novo pode ser surpreendentemente melhor do que aquilo que já passou. É o que diz o texto. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Lembre-se, é Deus quem cria o novo. Nós nos alegramos em Deus, no que Ele faz. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo, gozo.
E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, ou seja, crianças que nascem, que morrem logo ao nascer, e nem o velho que não cumpra os seus dias. Bom, a questão aqui exige uma análise histórica. Jerusalém está sitiada. Os assírios vieram com uma multidão, o povo está sendo oprimido, o povo está sofrendo. Em outros textos de Isaías, nós percebemos que o povo começou a dizer: o que será de nós? Já era, cadê a beleza de Jerusalém? E então Deus, Ele diz: vocês achavam que Jerusalém era gloriosa, eu vou mostrar o que é glória. Vocês achavam que aquele tempo foi o grande tempo da história? Eu sou o Deus que crio o novo. Eu quero ser adorado em todos os tempos da história. Então lá no passado, quando vocês viveram algo surpreendente, algo novo, eu fiz. E agora, quando vocês acham que não tem mais nada de bom na vida, quando vocês acham que essa dor nunca vai ser curada, quando vocês acham que daqui para frente é de mal a pior, lembrem-se, eu crio e eu farei algo surpreendentemente melhor. É de arrepiar. E é o texto que está dizendo: o novo, o diferente, o futuro pode ser muito melhor. É Deus que está dizendo. E sabe por que ele pode ser melhor, irmãos? Porque Deus é um Pai perfeito e de amor. Se existem pais bons no mundo, sendo imperfeitos e pecadores, imagine Deus que é perfeito e totalmente bom. Sabe o que Jesus Cristo disse certa vez aos seus discípulos, lá em Mateus 7,11? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Irmãos, o nosso Deus é um Pai amoroso. Deus não está criando ou preparando algo que seja para o nosso dano. Deus está preparando algo surpreendentemente melhor. Mas pastor, eu já sou um velhinho. Acredite, Deus pode fazer algo maravilhoso em você. Pastor, eu nasci agora, numa época de crise. Deus pode fazer algo surpreendente, algo melhor, algo que, se colocássemos nos pratos da balança da vida, o hoje de Deus como seu poder, pesaria muito mais do que todas as crises e lutas que nós já tivemos na vida. Irmãos, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele já nos deu, tudo. Mas, ainda assim, nós olhamos para frente e falamos o quê? Deus, Tu és o Criador do tempo, crie um tempo melhor para nós, como família, como igreja, na minha vida pessoal, na minha empresa, no Brasil. Como você, esses últimos tempos, eu já tive que pedir perdão a Deus várias vezes por falar tão mal do Brasil. Santo Pai. Ouvi outro dia, fazia tempo que eu não ouvia, aquela frase, sabe qual é a melhor saída para o Brasil? O aeroporto. E nós falamos, não é assim? Já era. Colocamos a culpa em todo mundo. Ok, é a nossa humanidade. Mas como cristãos, nós deveríamos também falar para aquele jovem que não está conseguindo emprego depois de ter sido formado numa das melhores faculdades do Brasil. Nós deveríamos dizer a ele: confie em Deus, porque Brasil
não é maior do que o poder criador de Deus para o novo tempo. Então, jovem, não desanime, não desanime. Irmãozinho, que perdeu a Unimed Paulistana, não desanime, porque é possível, e eu creio nisso, que a empresa que comprou a Unimed vai ser melhor para você. Porque Deus pode fazer, Ele pode nos surpreender. E ainda que a nossa memória nos leve lá para a década tal, ou para a semana passada, quando nós vivemos uma situação ou trágica, ou muito boa, a ponto de dizer daqui para frente nada vai superar essa experiência, a palavra de Deus diz: eu farei coisas novas, e vocês vão exultar, vão folgar. Esse é um verbo difícil no hebraico, porque folgar é o seguinte: é você ficar tão feliz que você não consegue nem ficar sentado. É essa a ideia. Tanto que algumas versões mais recentes desse texto colocaram ali, em vez de folgar, dançar. Mas não é a expressão certa ainda. Porque ali é o seguinte, uma alegria tão grande que você não consegue nem ficar parado. Você diz: eu preciso compartilhar, eu preciso dizer, deixa eu sorrir. Olha, Deus me abençoou, me dá um abraço em nome de Jesus. É mais ou menos isso. Deus pode e, pela palavra, vai nos surpreender. E a última coisa, o novo, que é criação de Deus, que pode curar o passado, o novo, que pode nos surpreender, ele traz condições para que as bênçãos de Deus se perpetuem entre nós. Agora, é um texto um pouco mais longo, mas para você recordar, vou ler algumas frases, a partir do verso 21. A uma cidade que fora praticamente destruída, Deus diz: edificarão casas e as habitarão. Em um momento em que toda a agricultura foi arruinada, Deus diz: plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Há um povo que está alimentando os exércitos inimigos, coisa dura. Deus diz: não edificarão para que outros habitem e não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Árvore vive, irmão. A árvore centenárias, como a árvore. Os meus eleitos gozarão, se alegrarão das obras das suas mãos. E Deus continua falando ao seu povo. E a ideia que eu tenho quando leio isso é que Deus está dizendo o seguinte: pessoal, eu sou o Deus que, independente da época, trago bênçãos para vocês. A bênção não está presa ao tempo. A bênção está nas mãos de Deus. A bênção não está presa a um povo. As bênçãos estão nas mãos de Deus. Então Deus está dizendo o seguinte: eu perpetuo a minha obra entre vocês. Vocês acharam que tinha acabado? Vocês achavam que não tinham mais bênçãos? Que nada. Nesse tempo eu farei coisas abençoadas. Portanto, irmão, quando eu digo que daqui para frente é só desgraça, eu estou, em outras palavras, dizendo assim: Deus, eu não creio que tu podes melhorar a história. É o que eu estou dizendo. Quando eu digo: Deus, o bom da vida já passou, é como se eu dissesse: Deus, tu não tens poder algum para fazer algo novo nesse tempo. Você tem coragem de dizer isso? Que o Deus que você diz ser grande, poderoso, Ele não tem mais condições de trazer um momento especial na sua vida? Eu não tenho coragem de dizer isso. Porque dizer isso é desconstruir tudo
o que eu aprendi na Bíblia. Nós aprendemos na Bíblia que o nosso Deus é o Deus que começou criando e que terminou criando. Ele começa criando esse mundo físico e ele termina dizendo que nós não vamos parar por aqui. A novidade de Deus até na eternidade. Portanto, seria uma boa hora para você dizer: Senhor, eu aceito esses tempos novos, porque o Senhor vai continuar a me abençoar. Senhor, eu vivi uma situação trágica lá no passado. Senhor, eu já fui chamado de o melhor na minha carreira 30 anos atrás, e agora eu não sou ninguém, agora eu não valho nada, agora tudo vai dar errado. Não, não, não. Nós estamos falando que Deus, que é o dono da história, Ele vai continuar a nos abençoar, porque é bom, porque nos ama. Nós honramos tudo o que Deus já fez. E nós, como aqueles que gostam de receber um presente, nós estendemos as mãos e falamos: Senhor, traga o novo para nós. Pode colocar o futuro. Nós cremos em Ti. E como nós cremos em Ti. Termino com uma frase para tentar sintetizar tudo o que nós conversamos. Onde há mudança, há esperança de salvação. Onde rotinas são quebradas, há possibilidades de novas realidades. Não importa qual é a sua rotina ou a dimensão do seu problema, Jesus Cristo pode transformar você e trazer uma nova vida. Porque o que é um tempo novo com uma vida velha não é nada. Mas o que é o presente e o futuro com uma pessoa transformada por Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. E antes da minha oração, ore você. Porque talvez hoje você tenha a missão de dizer: Senhor, ajuda-me a crer em Ti. Ajuda-me a crer que o novo, o tempo novo, o futuro, eles estão em Tuas mãos. E que Tu és um Deus bom, e que Tu podes me surpreender. Peça a Deus: Deus, surpreenda-me, cure o meu passado, Deus. Eu não consigo mais me alegrar com nada na vida, porque eu estou lá no passado, preso a uma tristeza, ou preso a uma vitória que me trouxe tanta satisfação, e eu não consigo mais me alegrar com nada. Ore, ore, eu também vou orar aqui. Receba esse novo tempo, em nome de Jesus, meu irmão. Abrace o que está à sua frente, com fé num Deus que pode fazer grandes coisas. Deus não diminuiu em seu poder e glória. Confie seu futuro a Ele. Creia que Deus vai te surpreender, porque esse é um dos papéis dele. Deus nos surpreenda. E Pai querido, como filhos amados e que esperam sim o cuidado de um Deus amoroso, nós estamos aqui, Pai, dizendo que somos gratos por tudo que já passou, mas que estamos agora esperando o que o Senhor vai fazer em nós. Estamos aqui, Pai, individualmente como igreja, dizendo que nós cremos sim,
que o sorriso vai voltar ao rosto daquele que chora. E nós cremos sim, que Tu és um Deus que tem poder para criar situações tão maravilhosas, que nós não voltaremos mais àquele dia, àquela hora tão terrível, quando saiu da nossa boca talvez a expressão, nunca mais eu vou me alegrar. Nós hoje queremos dizer que sim, nós vamos nos alegrar em Ti, pelo que Tu vais fazer. Nós queremos dizer, ó Pai, que aquilo que o Senhor planejou para nós e que nós desconhecemos, nós pela fé queremos dizer que são coisas boas, ainda que não entendamos como um sofrimento pode servir para o bem, mas nós nos agarramos à Tua palavra, porque ela diz isso, que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Então, Pai, o que queres fazer em nós, cá estamos para receber, e já Te agradecemos, porque em Cristo Jesus, nós temos a garantia de um futuro abençoado, e porque temos, nós agradecemos, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Somos felizes sim, nesse tempo com Jesus.